Um feliz sábado a todos e a todas. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos, iniciando mais um trimestre, mais uma lição da Escola Sabatina, que tem como título Educação e Redenção. Que nós possamos aproveitar bem o tema, para que o tema venha a ser relevante na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. E neste momento, vamos fechar os nossos olhos em atitude de reverência, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade concedida de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, a última lição do trimestre do ano de 2020. Que Tu venha abençoar a cada tema que será abordado. Em nome de Jesus, amém. Neste momento nós vamos começar a estudar a primeira lição do trimestre, que tem como título Educação no Jardim do Éden. Que esse tema possa ser relevante para a nossa vida neste momento e que ele nos ajude a contextualizar essa relação, essa interface entre a educação e a redenção do ser humano. Para iniciarmos, vamos ler o texto áureo desta semana, que se encontra em Jó, capítulo 36, versículo 22, que nos diz: Eis que Deus se mostra grande em seu poder, quem é mestre como ele? Meus queridos, neste momento nós vamos estudar Jesus, o nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor, mas o nosso grande mestre, o nosso grande professor, o maior pedagogo de todos os tempos que existiu na história do mundo. Que a sua pedagogia, que os seus ensinamentos sejam relevantes para a nossa vida. E é importante nós sabermos nesse contexto que no Jardim do Éden não havia salas de aulas nem universidades, mas aquele contexto se transformou na escola que Deus fez com que o primeiro casal ele se tornasse também os primeiros alunos. Então o que nós tínhamos, na verdade, no Jardim do Éden? Nós tínhamos Deus como professor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós tínhamos os alunos, que eram Adão e Eva, e nós tínhamos um cenário. E qual era o cenário? O Jardim do Éden, a sala de aula. E todo o material didático utilizado era exatamente a própria natureza, na sua plena perfeição, usada por Deus para trazer ao primeiro casal edêmico as grandes lições didáticas e acadêmicas para que eles pudessem estarem preparados para a vida. Então eles tiveram em Jesus o seu primeiro professor. Vamos agora, primeiro tópico da lição, a primeira escola. O texto que nós vamos trabalhar para entendermos esse contexto que está sendo apresentado é em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que nos diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e para guardar. Veja que coisa interessante. Jesus, Deus, Espírito Santo, a divindade unida, criando o homem, estabelecendo o jardim do Éden como sua primeira morada. Nesse contexto, é importante que nós possamos entendermos e compreendermos que Deus deu responsabilidade ao ser humano e desejava que a humanidade fosse feliz. E assim, ao estabelecer o Jardim do Éden em toda a sua plenitude, com todos os recursos necessários para o ser humano, Deus estabelece ali para o homem uma profissão extraordinária. Ele seria administrador do Jardim do Éden, administrar toda a obra da criação estabelecida por Deus. Deus criou os animais para serem companheiros de Adão e Eva e criou para Adão e Eva a esposa dele, para que houvesse o que? Companhia. Os animais para alegrar, Eva para fazer a companhia e tomar as decisões compartilhadas com Adão. E ao criar o espaço do Jardim do Éden, Deus estabeleceu limites ali no jardim. E qual foram os limites estabelecidos por Deus? Deus criou a árvore da ciência do bem e do mal e criou a árvore da vida. Deus os ensinou como professor, de forma didática, de forma relevante, de forma acadêmica, que a árvore da ciência do bem e do mal, no dia que eles comessem daqueles frutos, certamente eles morreriam. E a árvore da vida foi ali estabelecida para que, ao comerem daquela árvore, eles teriam o direito à vida eterna. E então, o que foi que aconteceu no Jardim do Éden? Toda a responsabilidade dada por Deus,
todo o contexto que envolvia a forma didática como Deus estabelecia o primeiro casal, as responsabilidades atribuídas a eles. Isso nos ajuda a entender que o ser humano, ele precisa entender na vida que ele tem responsabilidades e essas responsabilidades devem estar envolvidas no cuidado um com o outro e no cuidado com o meio ambiente que Deus estabeleceu para o homem. Primeira pergunta para recapitular o primeiro tópico. Qual foi o propósito de Deus em criar e estabelecer e empregar Adão? Letra A, responsabilidade e fidelidade. Letra B, não precisaria trabalhar e dormir bastante. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente, a letra A. Deus concedeu ao primeiro casal no Éden responsabilidade e fidelidade para administrar a obra da criação de Deus. Segundo tópico da lição da escola sabatina, intromissão. O que foi que aconteceu nesse ambiente de responsabilidade, compromisso, felicidade plena no ambiente do Jardim do Éden? Vamos ao texto agora em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que nos diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore ou das árvores do jardim? Meus queridos, nesse momento, nós temos um diálogo que é estabelecido. O que é que acontece com a humanidade? Deus estabeleceu o paraíso, o Éden, para Adão e Eva, mas o que foi que aconteceu? Eva se afastou de Deus, se afastou dos ensinamentos e dos princípios. Ela foi até aonde não deveria ir. Deus disse que da árvore da ciência do bem e do mal, no dia que eles chegassem perto, se tocassem, eles morreriam. E quando Eva chegou ali, a serpente, diz aí, mais sagaz do que outros animais, ela perguntou a Eva, fez uma indagação a Eva: é isso que Deus te diz? Certamente, olha, Eva, você não vai morrer. Quando nós ouvimos o professor, o mestre dos mestres, que tinha dado as lições necessárias para a vida dele, idealizador e design, projetista da vida humana, estabeleceu toda a organização, toda a estrutura necessária para a felicidade do primeiro casal. Mas agora eles escutam a voz da serpente. Como a serpente naquela época era um animal muito bonito, era um dos animais mais bonitos existentes no paraíso, a Eva, naquele contexto ali, ouviu a voz de um outro professor. E essa intromissão, essa entrada de Satanás no mundo, e os ouvidos de Eva ouvirem aquelas palavras de Satanás, então fizeram todo um diferencial na história da humanidade. Ela oferece a Adão em seguida, e nós sabemos todo o resultado. Assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Considerando a visão de Deus para a sua sala de aula, o Jardim do Éden, vemos o cuidado divino ao preparar o ambiente de aprendizado para Adão e Eva. Infelizmente, quando nós analisamos o contexto do capítulo 2 do livro de Gênesis e o capítulo 3, nós percebemos uma mudança extremamente significativa e relevante no sentido contrário daquilo que Deus tinha estabelecido didaticamente para o homem compreender, para o bem-estar da sua vida. E nesse ambiente foi exatamente que o primeiro casal, eles se afastaram daquilo que tinha sido estabelecido por Deus. E todos nós, direto e indiretamente, sofremos todas as consequências impostas pelo pecado. A palavra sagaz e astuta, elemento negativo, é introduzido no que era apenas perfeição. E da perfeição, nós chegamos à imperfeição. E sofremos até hoje as consequências do pecado da humanidade. O que aconteceu no Éden com a intromissão de um ser sagaz? Letra A. Adão e Eva fugiram dele. Letra B. Adão e Eva ouviram a sua voz. Vamos à resposta correta. Letra A. Errado. Letra B. A resposta correta. Adão e Eva ouviram a voz desse ser sagaz e nós sabemos e sofremos as consequências até hoje. Terceiro tópico da lição, negligenciando a mensagem.
capítulo 3, versículo 4 e 6 do livro de Gênesis nos diz: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerdes, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também do fruto. E agora nós temos o cenário, conforme nós já analisamos parcialmente, agora nós vamos estabelecer exatamente o que acontece. A entrada do pecado no mundo, quando Eva ela se convence através de um outro professor, talvez aparentando um carisma, talvez e certamente dizendo aquilo que muitas vezes ela queria ouvir, e assim é. Muitas vezes nós temos pessoas que nos ensinam o caminho que nós devemos seguir, mas é mais fácil ouvir aqueles que têm talvez uma resposta, que tem uma abordagem, que tenha uma mensagem da qual nós não estamos preparados para ouvir, mas se torna naquele contexto mais relevante. E daí é que nós precisamos ter cuidado. Qual é o cuidado que nós precisamos ter? De não sermos induzidos por mensagens que sejam, acima de tudo, dentro do seu contexto, subtilezas, coisas que vão enganar e que no final vão trazer consequências eternas. E aí está, muitas pessoas sendo induzidas às drogas, sendo induzidas à imoralidade, sendo induzidas a fazer o que não devem. Por quê? Porque é muito mais fácil ouvir a voz mansa, a voz agradável, aquela voz que não nos ensina compromisso, responsabilidade, mas ouvir aquela voz que vai, sem sombra de dúvida, trazer para a gente um ambiente em que a gente entende naquele contexto que é melhor. Agora, cuidado, porque as responsabilidades, o fruto daquilo que nós colhemos é muito forte. E daí a humanidade, estamos com 7 bilhões de habitantes do mundo, e o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão sofrendo mais, estamos vivendo um ambiente em que em torno de 80% da população mundial sofre da síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Pessoas sofrendo antecipadamente por coisas que não deveriam sofrer, porque não tem Deus, porque não confiam, trocaram o mestre dos mestres, trocaram por Satanás e o carisma dele, que foi exatamente e é exatamente maligno para o ser humano. Quando a serpente disse a Eva que parte da mensagem estava incorreta, a mulher poderia ter consultado a Deus. E não é assim. Muitas vezes nós ouvimos a mensagem, mas a mensagem de Satanás, como nós falamos, ela é mais agradável. Por isso que é importante nós buscarmos a Deus, consultarmos a Deus em todas as decisões que nós vamos tomar em nossa vida, porque Ele é o nosso Criador e o nosso idealizador. Além de negar o que Deus havia dito, o que mais a serpente disse para enganar a mulher? Letra A. Convenceu que ela seria como Deus. Letra B. Convenceu que ela deveria obedecer a Deus. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A. Convenceu que ela seria como Deus. E aí Eva foi induzida, comeu o fruto, entregou a Adão, e a consequência ou as consequências, todos nós, desde que o pecado entrou no mundo, sofremos até hoje. E assim, a humanidade ela quer ser como Deus. A gente verifica isso, por exemplo, nesse contexto aqui em que a serpente coloca isso, no contexto em que mais na frente a Bíblia aborda a questão da Torre de Babel, era porque o homem queria chegar mais perto de Deus para ter mais comunhão com Deus? Não, ele queria ser igual a Deus ou muitas vezes tomar o lugar de Deus. E hoje, lamentavelmente, em que pese todos os benefícios da ciência, mas a ciência muitas vezes trabalha hoje para quê? Para que o homem, a tentativa do homem ser igual a Deus. Como nós contextualizamos a questão da história de Hitler, as grandes experiências. Hitler quis ser o Deus moderno. Hitler que quis, através das suas experiências, fazer com que a raça germânica fosse uma raça pura. E hoje a ciência nos laboratórios tenta igualar a Deus. Mas o contexto que nós vemos prova muito bem que o homem não deve tentar ser igual a Deus. O próprio grande pesquisador mundial, Collins,
ele escreveu um livro, Linguagens de Deus, porque neste livro o próprio Collins ele analisa que por trás de toda a complexidade do ser humano, e Collins ele foi chamado pelo governo de George Bush para quê? Para fazer todo o mapeamento do genoma humano. Mas o que foi que aconteceu? Collins, ele percebeu nos seus estudos que por trás de toda essa complexidade irredutível que envolve o corpo humano, que envolve o DNA, existe o quê? Um Deus idealizador de tudo. Então nós não podemos fugir de um Deus criador, de um Deus idealizador, de um Deus que quer nos ensinar. E nesse sentido, o quarto tópico da lição nos traz recuperando o que foi perdido. Assim como nos diz o apóstolo Paulo, né? Como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado, a morte passou a todos os homens. Sofremos hoje as consequências, não apenas a morte, a tristeza, a angústia, a decepção, o desespero, o abandono. Se você vê o contexto da Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de pessoas mortas, fora as pessoas que ficaram abandonadas, fora as pessoas que ficaram mutiladas, as pessoas que ficaram sem esperança. E mesmo depois da ONU, o mundo já teve em torno de 500 guerras. Então o mundo vive em ebulição. Por quê? Por causa da entrada do pecado. E no 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4, vamos ver o que nos diz. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Tem um outro contexto que nós poderíamos analisar, a boa notícia que é por causa de Cristo, do plano da redenção, que nem tudo está perdido. Deus, através de Cristo, quer nos ensinar, mais uma vez, a nós voltarmos de onde nós nunca deveríamos ter saído. Ele estabeleceu o plano da redenção. Didaticamente, através de toda a história do plano da redenção, o Senhor quer nos ensinar o caminho de volta para a nossa casa. Temos esperança na salvação, na restauração, na redenção do ser humano. A educação cristã deve conduzir o ser humano a serem alunos de Jesus Cristo, ao que Ele fez por nós e a restauração que Ele oferece, para que assim nós possamos gozar nesse mundo escuro de erro, pecado e morte, as bênçãos que Ele tem a nos propiciar. E por meio de Cristo Jesus, recebemos todas as coisas que conduzem a uma vida de piedade. Veja que coisa maravilhosa, né? Deus, Ele quer nos conduzir de volta para a nossa casa, quer nos conduzir de volta aos braços do Pai. Diante de todas as perdas do ser humano, no Jardim do Éden, qual a esperança que Deus prometeu ao ser humano? Letra A, o homem não tem mais salvação e restauração. Letra B, temos a esperança de salvação e restauração. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B. Nós temos esperança e salvação, porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo diz, do qual eu sou o principal. Precisamos entender e compreender que com a entrada do pecado no mundo, o pecado ele passa como consequência, como herança maldita para toda geração de seres humanos desse planeta Terra. Quinto e último tópico, os que desprezam a autoridade. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, diz o seguinte, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Continuando a leitura do texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz-nos o seguinte, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre ele, e a sua destruição não tarda. Hoje, infelizmente, o ambiente da escola de aula, o ambiente acadêmico, do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino superior,
tem se identificado que as pessoas não têm encontrado as respostas necessárias para completarem a sua vida. E o que está acontecendo? Muitos alunos das escolas de ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, estão com vazio na alma, estão com vazio na existência. A nossa juventude está num dilema, está perdida, não sabe mais que profissão escolher, que rumo tomar. E então, é neste momento que nós observamos que neste mundo, falsos mestres, professores que não têm compromisso, muitas vezes com aquilo que deveria ter, tem induzido aos nossos alunos ao caminho que não era ou que não é o caminho melhor. Mas também nós temos igrejas, falsos líderes, falsos mestres, falsos professores que ensinam as pessoas nas igrejas, nas escolas, ensinam também na televisão as pessoas a terem compromisso com tudo de ruim que existe no mundo. E o que é que tem se observado? As próprias universidades já identificaram que é preciso uma disciplina com o título História da Felicidade, porque o índice de suicídio é muito grande, o vazio da existência é muito grande do ser humano, e é preciso que nós venhamos ressignificar os sonhos dos nossos jovens, os sonhos das pessoas, com uma didática que esteja voltada para o Cristo que veio libertar, o Cristo que veio salvar as pessoas, buscar e salvar a humanidade perdida. E nesse sentido, o verdadeiro mestre tem compromisso com a palavra de Deus e não apenas com falsos ensinamentos. Chega a gente vendo aí falsos líderes ensinando cura do coronavírus através de feijão milagroso, tantas coisas que nós temos aí oferecendo falsas esperanças, falsos ensinamentos para as pessoas. E precisamos, todos nós, estarmos atentos a esses falsos mestres. Carisma não é tudo. A pessoa pode falar bem, pode ser carismático, pode lhe abraçar, mas se essa pessoa não tiver conteúdo, se essa pessoa não tiver a verdade, afaste-se. A verdade é acima de tudo, a verdade acima de todos. Vamos agora à última pergunta, a quinta pergunta. O que vai acontecer com os falsos mestres? Letra A, serão desmascarados e poupados. Letra B, serão desmascarados e destruídos. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B, serão desmascarados e destruídos. Os mestres falsos, aqueles que têm induzido com seu carisma para que as pessoas sejam enganadas, serão destruídos. Vamos ao resumo da lição para concluir. O Senhor foi fundador, diretor e professor da primeira escola, chamada Jardim do Éden. Segundo, mudanças abruptas aconteceram de Gênesis 2 para Gênesis 3. Adão e Eva trocam de professor. Terceiro tópico, quando a serpente disse a Eva que parte da mensagem estava incorreta, a mulher poderia ter consultado a Deus e não ter tomado a decisão que tomou. Quarto tópico, a educação cristã deve conduzir os alunos a Jesus e ao que Jesus fez por nós e à restauração que ele oferece. Quinto e último tópico, o verdadeiro mestre tem compromisso com a palavra de Deus. Que assim que essa lição deste trimestre que aborda sobre educação e restauração, que nós possamos em nosso coração termos o desejo de voltarmos para a nossa primeira escola, para a escola chamada Jardim do Éden, com o grande mestre Jesus Cristo como nosso professor, como o grande pedagogo, o maior educador de todos os tempos. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos nesse momento orar agradecendo a Deus pelo estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelos momentos que aqui passamos estudando a Tua Palavra, que nós possamos ter o intento no nosso coração, voltar para a nossa primeira escola, chamada Jardim do Éden, tendo a Ti como nosso professor, como nosso pedagogo, para nos conduzir à nossa redenção e ressignificar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.